Bom dia, meus amores! Retornamos do feriado. Como foi o feriado de vocês? Deu para descansar? Que bom! Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro de 2020 e vamos dar início a mais um mês de aulas online e mais uma semaninha de aulas online. Quero ouvir todo mundo cantando aí de casa a musiquinha dos dias da semana junto com a tia, tá bom? Vamos lá? Hoje é terça-feira, dia de alegria, 7 dias a semana tem. Quando uma se vai, a outra logo vem. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado são dias da semana também. 7 dias a semana tem. Meus amores, vão pegar a agendinha de vocês, vão abrir no dia 3 de novembro, um mês novo, e vão copiar as seguintes atividades. Matemática no livro 3, páginas 109 e 110. História no livro 3, páginas 251 e 252. Já já a gente retorna para dar início às correções do dia. E antes de iniciar as correções, passando para lembrar vocês que quinta-feira, 10 horas da manhã, tem a nossa chamadinha pelo Google Meet, o nosso encontro virtual. Então não percam, tá bom? Quinta-feira, 10 horas da manhã, pelo Google Meet. Agora vamos iniciar as correções, começando pela correçãozinha de português, no livro 3, páginas 67 e 68. Aqui na página 67 de português, os meus amores tinham que completar as frases com as palavrinhas corretas aqui que tem no quadrozinho, né? A gente viu que um acento muda a palavrinha completamente, muda a pronúncia e o significado da palavra. Vamos aqui, ó. Fui até da escola falar com a... Fui até onde? Até a secretaria, né? Secretaria sem acento, falar com a secretária com acento. Aqui, coloca o primeiro sem acento, secretaria, e segundo a secretária. Na letrinha B, conheci uma que fabrica caminhões, uma fábrica. A fábrica, a primeira com acento, né? Conheci uma fábrica, tem um acento, que fabrica sem acento caminhões. Aqui, estacionei minha bicicleta a 1 metro da entrada da estação do metrô. O metro não tem acento e o metrô tem acento. Primeiro o metro sem acento e depois com o acento que fica metrô. E por último, você sabia que o sabiá é uma das aves mais populares do Brasil? Você sabia, sem acento, que o sabiá com acento é uma das aves mais populares do Brasil? Interroga, tá? E aqui na página 68, os meus amores tinham que observar os caminhos a seguir que levam o menino até o laboratório. Aí vocês vão pintar de azul, vocês pintaram já que a gente está fazendo a correção, né? O caminho com as imagens que possuem acento circunflexo de azul e de amarelo as imagens que possuem acento agudo, né? Vamos lá observar, gente. Aqui tem uma lâmpada, tem um ioiô, tem um tênis, tem um maiô e tem um robô e um ônibus. Todas essas palavrinhas têm o que em comum? Muito bem, o acento circunflexo, o chapeuzinho do vovô. Então, a gente pinta esse caminho de azul. E esse outro caminho, ó, tem o relógio, tem a xícara, o chapéu, a régua, a árvore e o óculos. Todas essas palavrinhas possuem o que em comum? Muito bem, o acento agudo. Então, a gente pinta esse caminho aqui de amarelo. E a gente escreve as palavrinhas com acento agudo, né? O relógio, a xícara, o chapéu, a régua, a árvore e o óculos. E as palavrinhas com acento circunflexo eram lâmpada, ioiô, tênis, maiô, robô e ônibus. Finalizamos a correçãozinha de português. Vamos iniciar agora a correçãozinha de empreendedorismo e projeto de vida, que foi nas páginas, aliás, 48 e 49. Aqui na página 48, a gente tinha que marcar com um X o dinheiro utilizado no Brasil. E a gente viu que o dinheiro utilizado no Brasil atualmente é quem? Muito bem, é o real. Então, todo mundo marcou um X aqui, onde tem um nomezinho real. Aqui os meus amores fizeram uma lista, né, resposta pessoal, de 5 coisas que vocês costumam comprar e o valor dessas coisas, né? Aqui a terceira questão não precisava fazer e a quarta questão era só ajudar a Mariana a chegar, né, até a instituição de caridade. Acredito que todo mundo tenha
acertado o percurso, tá certo? Agora vamos dar início à nossa aulinha de matemática. Todo mundo vai pegar o livro 3 e vai abrir esse livro na página 107. Aqui na página 107 de matemática, a gente vai começar a estudar multiplicação por 2 e já adianto para vocês que no final da aula assistam até o final, que a gente vai colocar a tabuada cantada do 2 para vocês treinarem aí na casinha de vocês, tá bom? Ó, observe os pés de morango que o Luciano plantou. Isso aqui são as fileirinhas, né? Em quantas fileiras os pés de morangos foram plantados? Vamos contar. Duas fileirinhas. Então, todo mundo coloca o número 2 no primeiro tracinho. Quantos pés de morango há em cada fileira? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. E embaixo também tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 pés de morangos em cada fileira. Então, todo mundo coloca o número 5 aqui na segunda questão. Podemos determinar a quantidade de pés de morango que o Luciano plantou efetuando uma adição, né? Que é 5 mais 5, que vai dar quanto? Vai dar 10. Ou a gente pode efetuar uma multiplicação. A gente pega a quantidade de fileiras, que são 2, multiplica pela quantidade de moranguinhos que tem em cada fileira e o resultado também vai ser 10. 2 vezes 5 é igual a 10, que é a mesma coisa de 5 mais 5, é o 5 duas vezes. Portanto, o Luciano plantou 10 pés de morango. Aqui, observe ao lado as garrafas de água que Milena e André vão levar para um acampamento. Quantas garrafas de água serão levadas para o acampamento por Milena? São quantas? 2, muito bem. E pelo André? 1, 2, 3, 4. O André já vai levando mais água, vai levando 4. Então, todo mundo coloca o número 2 aqui e o número 4 aqui. A quantidade de garrafas que André vai levar equivale a 2 vezes a quantidade de garrafas que a Milena. Nesse caso, podemos dizer que André vai levar o dobro de água que a Milena vai levar. Porque se a Milena vai levando só 2, ele vai levando 2 a mais, ou seja, ele vai levando 4, né? O dobro de 2, 4 garrafas de água. Vamos aqui para a página 108. Complete o esquema. 2 vezes a quantidade de garrafas que a Milena vai levar são quantas? 2. Então, todo mundo coloca o número 2 aqui nesse tracinho. 2 vezes 2 é igual a 4, que é a quantidade de garrafas que o André vai levar. O André vai levar o dobro de água para o acampamento, tá? Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Para calcular o dobro de um número, basta multiplicá-lo por 2. Se você quiser saber o dobro de qualquer número, você pega esse número e multiplica ele pelo número 2. O dobro já vem de 2. A gente viu na página anterior, né, que tinham 10 pezinhos de morango que foram plantados, mas nesse caso aqui, gente, já no início aqui da atividade, ó, em outro canteiro, o Luciano plantou duas fileiras com 6 pés de morango. Assinale um X, quantos pés de morango o Luciano plantou nesse canteiro? 2 fileiras, né, com 6. A gente quer saber o quê? A gente quer saber o dobro de 6, ou seja, 2 vezes 6 é igual a quanto? É a mesma coisa de 6 mais 6, que dá igual a quanto? Igual a 12, tia. Muito bem, vamos contar para ver se a gente acertou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todo mundo vai marcar um X no 12. Agora a tia vai explicar as atividades que vocês vão fazer depois da videoaula, que são as páginas 109, tá? E 110. Prestem bastante atenção para vocês fazerem depois da videoaula, essas duas páginas. Complete os cálculos de acordo com as imagens. Aí tem 3 mais 3, você tem que botar o resultado. E 2 vezes 3 é o mesmo resultado. E vocês vão completar todos. Alguns vocês vão precisar contar, porque não vai estar completo, tá bom? O ingresso para um brinquedo no parque custa R$8. O Felipe comprou 2 ingressos. Quantos reais ele gastou nessa compra? Se um custa 8, a gente quer saber quanto que custa o dobro. Porque ele comprou 2 ingressos. A gente quer saber quanto custa o dobro, né? Um é 8, a gente quer saber quanto custa 2, porque ele comprou o dobro. As meus amores vão fazer através da adição e através da subtração, tá? Pega o resultado e repete na adição, e aqui você vai multiplicar por quanto? Isso mesmo, por 2, para você saber o dobro, o resultado.
Observe ao lado a quantia que a Anitta possui. É quantos reais a Anitta possui? Tá aqui o total. Sabendo que Priscila possui o dobro da quantia de Anitta, determine quantos reais a Priscila possui. Você vai ter que pegar o total que vai dar aqui na letra A, vai ter que multiplicar por 2 aqui na letrinha B para você descobrir o dobro, tá? E aqui na página 110, complete e efetue a adição e a multiplicação para determinar a quantidade total de quadrinhos em cada figurinha, tá? Da mesma forma, vocês vão fazer o quê? A adição e também vão fazer o quê? A multiplicação, tá certo? Contando as fileirinhas e a quantidade de quadrinhos que tem em cada fileira. E aqui vocês vão completar o esquema, né? 2 vezes 2 é quanto? 2 vezes 3, tá certo? E aqui os meus amores vão ter que desenhar bolinhas em cada ábaco para registrar o que se pede nos itens. O dobro de 2, você vai desenhar a quantidade de bolinhas correspondente. O dobro de 4, a quantidade de bolinhas correspondente. E o dobro de 9, a quantidade de bolinhas correspondente. Não esqueçam que para determinar o dobro, a gente pega o número que a gente quer determinar e multiplica ele pelo número 2. Dobro vem de 2. Vamos agora iniciar a nossa aulinha de história. Todo mundo vai pegar o livro 3 e vai abrir ele na página 244. Leia o texto a seguir. Não faz muito tempo, uma onça rondava as trilhas do morro. O morro estava cheio de árvores e matagais e era margeado por caminhos estreitos, canaviais, barrancos e terrenos baldios. Nessa época só havia uma casa no morro, uma casa de pau a pique, rodeada de abacateiros, mamoeiros e bananais. Os anos foram passando e chegou mais gente para morar no morro. Chegou muita gente vinda de perto e de longe. A estrada de terra que vinha da cidade virou uma estrada asfaltada. E mais gente chegou. O morro virou um bairro, né? Numere os quadrinhos das ilustrações de acordo com a sequência correta nos acontecimentos. Ou seja, tinham poucas casas, né? Era tudo muito pequeno e foi chegando mais gente e foi crescendo, né? As pessoas foram construindo suas moradias e o morro foi crescendo, né? Então, qual é o primeiro aqui, gente? Muito bem, o número 1, tia, essa primeira imagenzinha aqui, né? Onde quase não tem casas, né? E o segundo? Muito bem, o segundo, tia, é nessa daqui. Porque aqui já tá começando a aparecer mais casas e para finalizar, ele ficou assim, cheio de casas e de pessoas morando lá. Então, a ordem é essa, 2, 3, 1. Muito bem. De acordo com o texto e com as imagens, que elementos foram necessários para que o morro se transformasse em um bairro? O que foi necessário para que se transformasse em um bairro? O principal elemento. Tinha as pessoas, né, que foram para lá e as casas que essas pessoas começaram a construir para poder elas morarem, né? Foram esses os principais elementos. Não precisa escrever, só para a gente conversar, tá bom? Vamos aqui para a página 245. Os bairros no passado, olha que legal. Muitos elementos que vemos nos dias atuais nos bairros não existiam no passado. A energia elétrica, por exemplo, só chegou ao Brasil por volta de 1900. Ó. Antes disso, as ruas tinham iluminação e as ruas não tinham iluminação ou eram iluminadas com lampiões. A maioria dos bairros também não possuía serviço de água encanada. Os moradores geralmente retiravam a água de poços ou de chafariz públicos. O que são chafariz? Construções com bicas para a distribuição de água. Inclusive aqui na nossa cidade a gente tem uma. Porém, nessa época já existiam nos bairros alguns locais para lazer, né, como as praças, que sempre existiram, os parques, teatros, quadras de esporte e bibliotecas. Observe a fotografia abaixo que retrata um bairro da cidade de São Paulo em 1970. Esse bairro aqui, gente, é a Rua 25 de Março, na cidade de São Paulo, no ano de 1910. Na verdade, achei de 70 não, mas é 1910, é bem mais antigo, tá? Olha, uma rua, gente, com paralelepípedos não eram asfaltadas, né? Os vendedores ambulantes, as pessoas que andavam com a sua mercadoria na mão para vender, né? Os trilhos para passar os bondes, os cocheiros, estabelecimentos comerciais, né? E as construções residenciais que também já existiam nos bairros, apesar de serem, né, diferentes. As casas eram tudo muito antigo, cotidiano de um bairro no passado. Agora a gente vai ver como era que as pessoas viviam, ó. Cerca de 100 anos atrás, o dia a dia nos bairros era bastante diferente da atualidade, ó. Observe algumas situações a seguir, ó. Por exemplo, os automóveis, gente, eles eram raros
e bastante caros. Muitas pessoas dependiam dos serviços dos cocheiros para se locomover pelos bairros, né? Essa fotografia, gente, é mostrando o Largo da Sé na cidade de São Paulo no ano também de 1910, ó. E aqui as ruas, gente, elas eram de terra ou de pedra, chamadas de paralelepípedos. Não tinha asfalto, era terra ou era pedra. Elas passaram a ser asfaltadas mais recentemente. Na fotografia, essa daqui é a rua Capitão Salomão, na cidade de São Paulo, no ano de 1912. E aqui, ó, a iluminação nos bairros, gente, era feita por lampiões, acendidos manualmente no início da noite. Alguns profissionais passavam pelas ruas acendendo um a um os lampiões e os apagavam quando amanhecia. A fotografia retrata um acendedor de lampiões na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1910. Inclusive, a gente pode citar aqui uma profissão que foi extinta, né? Uma profissão que não existe mais. Por quê? Porque hoje as ruas têm a iluminação pública, né? Existe um sistema que liga, né? As lâmpadas ligam automaticamente quando o dia escurece, né? E nessa época não, existiam as pessoas para acender de um por um os lampiões, né? Então essa é uma profissão que não existe mais. Vamos fazer essa tarefinha aqui da página 247 e 248 junto com a tia, tá bom? Ó, leia o relato a seguir sobre o bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo. Em 1900, começaram a circular os bondes movidos à eletricidade e várias ruas foram abertas. Em 1902, a Rua Sergipe foi a primeira a ser calçada com paralelepípedos. Nessa época, não havia comércio em Higienópolis. Sendo um bairro residencial, os poucos comerciantes que haviam vendiam seus produtos em carroças. Os moradores, gente, eles utilizavam como áreas de lazer o Parque Higienópolis e a Praça Piauí, onde se reuniam para conversar e brincar. A primeira perguntinha: como era o transporte no bairro de Higienópolis no ano de 1900? As alternativas: eram ônibus, eram carros ou eram bondes elétricos? Muito bem, bondes elétricos. Todo mundo marca um X na letrinha A, bondes elétricos, segundo o texto. Em 1902, a Rua Sergipe ela era asfaltada, ela era calçada com paralelepípedos, que são as pedras, ou ela era de terra? Muito bem, calçada com paralelepípedos, o segundo quadrinho, excelente. Vamos aqui para a página 248. Quais eram os locais de lazer do bairro Higienópolis nessa época, gente? Quais eram? Muito bem, o Parque Higienópolis e também a Praça Piauí. Foram as duas áreas de lazer que foram citadas no texto que a gente acabou de ler. Aqui os meus amores vão desenhar o bairro Higienópolis conforme descrito no texto. A gente leu o texto, já respondeu algumas perguntinhas sobre o texto, então agora vocês vão fazer o desenhozinho de vocês sobre o bairro, tá? No seu bairro, no bairro de vocês, que vocês moram hoje, existem locais de lazer? Sim ou não? Se você botar não, não precisa justificar, mas se você botar sim, em caso afirmativo, diga quais são esses locais. Se é uma praça, se não sei, alguma coisa que vocês utilizam como lazer, uma piscina que tem aí no bairro de vocês, tá bom? Que vocês utilizam para ir aos finais de semana, para desestressar um pouco, tá certo? Agora a gente vai explicar as atividades de casa, que vão ser aqui nas páginas 251, ó. Os meus amores vão marcar com um X os serviços públicos que podem ser encontrados no bairro que você mora, tá? Então são respostas pessoais. E na página 252, tá? Vocês vão completar as frases com as palavras que correspondem aos desenhos, depois vão completar a cruzadinha com essas palavrinhas, tá bom? É só fazer a leitura que vai ficar bem facinho de vocês desvendarem as palavrinhas. E como a tia disse pra vocês, agora vocês vão ver a tabuada do 2 cantada pra vocês treinarem aí na casinha de vocês, tá bom? Treinem bastante a tabuadazinha de multiplicação do 2. Espero que vocês gostem da musiquinha que a tia deixou aqui no final pra vocês, tá? Beijo, meus amores, tchau, tchau e até amanhã. Cantando e aprendendo, essa é a tabuada do 2. 2 vezes 0 é igual a 0, doce, bom de caramelo. 2 vezes 1 é igual a 2, o trenzinho vem depois.
2 vezes 2 é igual a 4. Diversão tem no teatro. 2 vezes 3 é igual a 6. Mando um beijo pra vocês. 2 vezes 4 é igual a 8. Para o lanche tem biscoito. 2 vezes 5 é igual a 10. A sandália está nos pés. 2 vezes 6 é igual a 12. Na salada também tem couve. 2 vezes 7 é igual a 14. Lá no alto tem a torre. 2 vezes 8 é 16. As rainhas e os reis. 2 vezes 9 é 18. Quem escreve com a esquerda é canhoto. 2 vezes 10 é igual a 20. Uma mensagem pro ouvinte: somos felizes, nós estamos contentes. Oi amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo. Essa foi a tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.